Que alegria, que prazer mais uma vez poder chegar até você com o programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Esse é um estudo de toda a Bíblia. Até agora já chegamos ao livro de Salmos. Hoje vamos começar o estudo de alguns salmos de oração e começaremos com a leitura do Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando lemos esse salmo, percebemos que ele possui uma abordagem diferente. Estudamos alguns dos salmos do homem abençoado e aprendemos um pouco sobre como interpretá-los. Os salmos que veremos agora são os salmos de oração. Já mencionei que algumas vezes o salmista está falando com Deus sobre Deus e que isso é louvor. Em outras, ele está falando com os homens sobre Deus e isso é pregação. A maioria dos salmos do homem abençoado é de pregação. Grande parte dos meus salmos preferidos são os salmos de pregação. O terceiro tipo de salmo é o salmo de oração. Esses salmos geralmente são emocionais, salmos que falam da própria experiência do salmista. Experiências. Nos identificamos muito com esses salmos, porque lemos neles sobre situações que muitas vezes experimentamos. Não importa o tipo de experiência pela qual você esteja passando, no livro de Salmos você encontrará um que expressa os seus sentimentos. O salmista fala da sua experiência pelo deserto de problemas emocionais. Quando você se identificar com alguma experiência ruim do salmista, leia o salmo até o fim para ver qual foi a solução que o salmista encontrou. No Salmo 4, o salmista está passando por angústia. Ele está contando como Deus nos faz crescer e como Ele aumenta a nossa capacidade de conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo quando estamos em crise e quando estamos passando pelas dificuldades da vida. Podemos substituir a palavra angústia por uma outra muito usada hoje em dia, que é estresse. Davi estava estressado. Se você estiver passando por estresse, vai se identificar com o Salmo 4, porque era assim que Davi estava se sentindo quando escreveu esse salmo. Davi estava estressado e submetido a muita pressão. Parece que ele não conseguia nem dormir por causa do que estava passando. A insônia costuma ser companheira do estresse, não é mesmo? Davi nos mostra o que devemos fazer diante desses dois filhos do pecado. Primeiro vamos observar a palavra desse salmo. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Davi está conversando com Deus sobre o homem, que nesse caso é ele mesmo. Enquanto Davi ora, Deus ministra ao seu coração. Dá para perceber que isso acontece durante a noite. Através de revelação, Davi chega a algumas conclusões durante a noite. Oração é conversa com Deus. Se você sabe conversar bem, também sabe que a parte mais importante da conversa não é quando você fala, mas quando a outra pessoa está falando. Quando as pessoas dizem, adoro conversar com você, você é ótimo para conversar, o que elas provavelmente estão querendo dizer é que você as ouve. Uma boa conversa é feita a partir de um bom ouvinte. Se uma oração é uma conversa com Deus, então ela possui dois lados. De um lado você fala com Deus, o que é muito importante. Há coisas que Deus quer ouvir você falar. Mas o outro lado da conversa com Deus acontece quando Deus fala com você.
Quando estudarmos alguns salmos de oração, veremos esses dois lados da conversa com Deus. O salmista diz alguma coisa para Deus e Deus fala com o salmista. Observe quantas vezes ele pede alguma coisa para Deus e logo tenha certeza que Deus o ouviu e respondeu sua oração. Nesse salmo, Davi está compartilhando com Deus a sua angústia. Ele está ansioso e está conversando com Deus sobre isso e Deus responde dando-lhe uma revelação. Então ouvimos Davi dizer: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Não somos mais os mesmos depois de uma oração respondida. Pense no que isso significa. Você clama a Deus e Ele ouve. O que isso significa? Significa que Deus se interessa, Deus ouve e responde. Depois que você experimentou isso, nunca mais será o mesmo. Nos meus tempos de seminário, tive uma experiência incrível com um cheque que veio pelo correio. Minha conta bancária estava com saldo negativo. No seminário existia uma norma que nenhum aluno podia ter esse tipo de problema e que teria que se justificar com a escola. Em uma sexta-feira recebi a notificação de que minha conta estava com um saldo negativo de $35. Passei o final de semana inteiro orando para que na segunda-feira, de alguma forma, eu conseguisse o dinheiro para regularizar a minha conta no banco. Em tempos de seminário, $35 é muito dinheiro. Na segunda-feira recebi uma carta de um irmão dizendo que ele me esperava para o Natal. Ele e sua esposa iriam me dar um livro. Mas como eu não poderia ir, Deus colocou no coração dele mandar um cheque no valor do presente que ele me daria. O cheque era de $40. Esse cheque foi uma das maiores bênçãos que recebi no seminário, porque me mostrou que existe um Deus que ouve e responde às minhas orações. Eu tinha clamado a Deus e Ele me ouviu e respondeu a minha oração. Ninguém é o mesmo depois de ter uma experiência com Deus. À medida que Deus continua a falar com Davi, ele é levado por Deus a fazer algo. Deus diz para ele: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quantas vezes a Bíblia nos manda aquietar? No Salmo 46 nós lemos: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Quer dizer, aquietem-se, ouçam o que eu estou falando. Ao deitar, reflitam e aquietem-se. Você acha que as pessoas que falam sozinhas são loucas? Não, não são não. Creio que aqui Deus está falando para o salmista tentar encontrar-se um pouco, conversar com o seu coração e ficar quieto. Qual o propósito desse encontro consigo mesmo, hein? Desse monólogo durante a noite? Provavelmente Davi estava estressado porque tinha algumas coisas para decidir que teriam certas implicações. Geralmente as coisas mais certas a fazer não são as mais fáceis. Durante todo o dia fazemos escolhas. Escolhemos o que é certo ou o que é mais prático, não? A maioria das pessoas, inclusive muitos crentes, faz o que é mais fácil, porque o mais certo geralmente é mais difícil. Você tem que pagar um preço para fazer o que é certo. Por isso, instantaneamente escolhemos o que é mais prático. Aparentemente, Davi estava passando por esse tipo de impasse. Quando Deus fala com ele, quando ouvimos a voz de Deus nessa conversa, Davi está quieto diante de Deus, apenas ouvindo. Deus aponta exatamente para essas coisas que Davi deveria fazer. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Esse foi o ponto crítico da conversa, oração de Davi com Deus. A parte mais importante da conversa com Deus não é quando você fala com Ele. Essa parte também é importante porque há coisas que Deus quer ouvir você dizer. Deus quer que você confesse seus pecados e quer ouvir sua adoração e devoção. Deus quer que você leve suas petições e necessidades a Ele. Há muitas coisas que Deus quer ouvir você falar, mas a parte mais importante da conversa com Deus não é quando nós falamos com Ele, sim quando Ele fala conosco. Eu já falei coisas para Deus que eu tenho certeza que Ele queria que eu dissesse, mas eu nunca falei alguma coisa para Deus que o surpreendesse. Eu nunca disse nada que o chocasse. Eu nunca lhe disse nada que Ele já não soubesse há muito tempo. No entanto, Deus já disse coisas que me surpreenderam. Deus já me disse coisas que me chocaram. E Ele já me disse coisas que eu não sabia. É por isso que a oração é uma rua de duas mãos. A oração é uma conversa com Deus. A oração é você ouvir Deus falar.
Quando Davi foi a Deus com seu estresse, ele estava angustiado. Naquele clamor, Davi contou tudo a Deus. Davi ouviu seu próprio coração e se aquietou o suficiente para ouvir a doce voz de Deus. Deus disse a Davi: você precisa tomar algumas decisões que envolvem sacrifício. Essas decisões requerem um sacrifício muito grande. Você vai ter que confiar em mim para trabalhar com as consequências. É impossível fazer sacrifícios sem confiar em mim. O meu conselho para você que está estressado é: decida no seu coração que você vai fazer qualquer sacrifício necessário para fazer o que é certo. E a motivação para essa atitude é que você oferecerá sacrifícios de justiça para minha glória porque você me ama e porque você está rodeado por pessoas que perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Aplique essa conversa de Davi com Deus em sua própria vida. Você e eu estamos rodeados de pessoas que estão cansadas de hipocrisia. O mundo é muito plástico e hipócrita e em todo lugar as pessoas veem hipocrisia. Ninguém oferece sacrifícios de justiça e ninguém faz o que é certo. Todo mundo está fazendo aquilo que é mais fácil. Ninguém paga o preço, nem confia em Deus. Esse é exatamente o problema de Davi no Salmo 4. Depois de debater sobre este assunto com ele mesmo por algum tempo durante a noite, Davi toma uma decisão em seu coração. Oferecerei sacrifícios de justiça e confiarei no Senhor. Outra maneira de dizer a mesma coisa é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É assim que você faz o que é certo, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas com as quais você se preocupa serão dadas a você quando você fizer o que é certo e confiar em Deus. Foi essa palavra que Davi recebeu de Deus. Observe no final do Salmo como o estado emocional de Davi mudou quando ele decidiu colocar o conselho de Deus em prática. O Salmo 55 é mais um salmo de oração. Acompanhe-o comigo. Vamos lá. Escuta minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentaram o meu sofrimento e, irados, mostram seu rancor. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominaram. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. E no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em encontrar repouso longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias, quanto a mim, porém, confio em ti. Com base no parágrafo principal do Salmo 55, acreditamos que Davi o tenha escrito logo depois que soube que seu filho Absalão, a quem ele amava muito, foi aconselhado a violentar todas as mulheres de seu pai no terraço do palácio, às vistas de toda a nação de Israel. O objetivo desse ato foi se opor a Davi e levá-lo a uma batalha antes que estivesse preparado para lutar. Essa atrocidade também visava levar o povo a tomar partido ou ao lado de Davi ou de Absalão. Foi Aitofel, que havia sido o melhor amigo de Davi, fiel conselheiro, quem aconselhou Absalão a cometer aquela tão grande atrocidade. É difícil imaginar que o mesmo homem que escreveu no Salmo 23, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, fazendo meu cálice transbordar todos os dias da minha vida. É difícil imaginar que o mesmo homem um dia também escreveria o Salmo 55.
Ouça como Davi descreve seu estado emocional no Salmo 55. Ele diz: meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Davi está abatido pela tristeza. Quando estamos cheios do Espírito Santo, temos alegria. Podemos dizer que, nesse caso, Davi não estava cheio do Espírito Santo, ele estava sofrendo, apavorado, tremendo. Creio que nesse salmo, diante de tudo que Davi descreve, ele não estava cheio do Espírito Santo. Nesse ponto de sua vida, Davi não estava declarando: o Senhor é o meu pastor. Nesse ponto de sua vida, Davi tinha sido seu próprio pastor e isso o tinha levado ao pecado. Davi tinha adulterado e assassinado e estava tentando encobrir os seus pecados. Davi não estava em comunhão com Deus. Ele estava comendo um banquete de consequências do seu pecado muito amargo. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado, ele diz. Davi continua a relatar como está se sentindo. O meu coração está acelerado. Já vimos que o livro de Jó foi escrito para aquelas pessoas com o coração ferido e que todos esses livros poéticos têm um tipo de mensagem para os que estão com o coração ferido. O coração de Davi está muito ferido. Ele diz: os pavores da morte me assaltam. Lembre-se que essa é a mesma pessoa que escreveu: não temerei perigo algum. Agora ele diz: temor e terror me dominam, o medo tomou conta de mim. Vejo violência e brigas na cidade. Pessoas estavam sendo massacradas. Uma guerra muito violenta estava acontecendo. A primeira reação de Davi foi dizer: quem dera eu tivesse asas como a pomba. Eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Você já passou por uma situação quando sua primeira reação foi tentar escapar? Geralmente a nossa primeira reação é essa. Mas muitas vezes nossa primeira reação não é aquela que Deus quer de nós. Depois de pararmos um pouco cobertos com a graça de Deus, não tentaremos mais fugir. Depois de algum tempo, Davi não queria mais ter asas para escapar daquela situação trágica. Ele começou a tirar novas conclusões. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Davi nunca duvidava da salvação do Senhor. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e ele ouve a minha voz. Davi então tem sua oração respondida. Aparentemente Deus transforma o monólogo de Davi em um diálogo. Isso acontece em vários salmos de oração. Depois ouvimos Davi dizer: ele me guarda ileso na batalha. Mesmo que isso ainda não tenha acontecido, Davi tem certeza absoluta que Deus já o livrou. No hebraico, quando um profeta diz que Deus vai fazer alguma coisa, ele usa o verbo no passado. Porque se Deus disse que vai fazer alguma coisa, é como se ele já tivesse feito. Isso é chamado de sentença profética perfeita. Davi tem certeza que Deus vai livrá-lo e também a seus homens da revolução que se desencadeou quando seu filho Absalão tentou destroná-lo. De fato, Deus livrou Davi. Davi nos mostra que esse livramento ainda não tinha acontecido. Deus me ouvirá e os castigará. Davi está descrevendo um estado emocional que alguns de nós já experimentou. Pode haver períodos em nossa vida em que a intensidade do problema e da dor é muito grande. Você já sentiu uma tristeza muito grande? Terror? Era isso que Davi estava sentindo. Diante desses sentimentos, Davi disse: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Davi sabia que sua única saída era Deus, e por isso ele clamava ao único que poderia tirá-lo daquela situação. Dessa forma, clamando a Deus, Davi nos ensinou através do seu exemplo e palavras o que devemos fazer em situações trágicas. Entrega suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Essas palavras trazem consolo e ensino para nossos corações feridos. Só mesmo a ideia de uma guerra nuclear já causa terror e horror. Durante a vida todos nós passamos pela morte de um querido e por outras tragédias pessoais. Uma hora ou outra todos nós passaremos por algum tipo de dor e quando isso acontecer e você for surpreendido com medo e terror, volte-se para o Salmo 55 e entregue suas preocupações ao Senhor. Não importa quais elas sejam, e Ele
Ele, o Senhor, o susterá. Foi isso que Davi fez. E é esse o seu conselho para nós no Salmo 55. A causa de toda essa tempestade está descrita no meio do Salmo. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Sofrer a traição de um amigo próximo é uma das coisas mais doloridas que alguém pode passar. Você já passou por isso? Algum amigo já traiu você? Koinonia é uma palavra grega do Novo Testamento traduzida como amizade, comunhão. Seu significado está relacionado à palavra parceria e implica em um acordo que duas pessoas fazem. Elas ficam comprometidas uma com a outra. O novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Esse mandamento de Jesus envolve uma aliança, um acordo de amor. Esse acordo criou uma nova comunidade, a comunidade do amor, uma pequena colônia do céu onde as pessoas se comprometem a amar. Todo esse conceito é chamado no Novo Testamento de koinonia. No Velho Testamento, esse mesmo conceito é expressado em hebraico pela palavra hesed. Davi tinha um hesed com seus amigos valentes. Ele também tinha um hesed com um homem chamado Urias, o hitita, porque ele era um dos homens valentes de Davi. A pior coisa do pecado de Davi não foi o pecado sexual com Batseba, mas sim o assassinato de Urias. Davi traiu o hesed que existia entre ele e Urias, o hitita. A traição e a quebra desse compromisso de amar Urias, o hitita, um dos seus homens valentes, foi a pior parte do pecado de Davi. Um usurpador como Jacó, que enganou seu pai Isaque e depois foi enganado pelo seu tio Labão, é essa disciplina de Deus para os enganadores. Davi traiu o hesed de Urias, o hitita, e agora seu coração estava ferido, porque seu melhor amigo e conselheiro Aitofel traiu o hesed que tinha com ele. A traição de Aitofel é parte do banquete de consequências de Davi. Davi plantou a semente da traição quando violou seu hesed com Urias, e agora ele estava colhendo o que plantou. Portanto, de certa forma, Davi é responsável pelas trágicas circunstâncias que estava vivendo. Davi não está jogando o jogo da culpa quando nos conta sobre a sua experiência. Nesse salmo, Davi está nos falando sobre o que fazer em circunstâncias trágicas. Nunca se esqueça que o Salmo 55 nos mostra que temos alguma coisa a fazer quando passamos por medo, tremor, horror, pânico, mágoa. Sabe o que é? Entrega tuas preocupações ao Senhor, porque Ele o susterá. Entregue tudo para o Senhor. Ele vai cuidar de você. Não importa o que você esteja passando, entregue, somente entregue para o Senhor tudo. E Ele vai cuidar de você. Até o próximo programa.